Muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tempo Bom de hoje já vai começar. Nessa semana vamos falar da produção e consumo de alimentos saudáveis. Vamos conhecer as últimas pesquisas que estão sendo realizadas nos laboratórios mais avançados do mundo. O pesquisador do Incapé e doutor em fitopatologia, José Aires Ventura, recém-chegado de Nova York e da Universidade de Harvard, falou com a gente sobre os avanços e inovações do setor. Vale a pena conferir e analisar o que está sendo feito em nosso estado sobre a produção de alimentos saudáveis e comercialmente rentáveis. É o Tempo Bom, mostrando um pouco mais desse Brasil que dá certo. No terceiro bloco, vamos conferir as novidades e os destaques do calendário da semana do Tempo Bom Notícias. Informações, cultura, cursos e eventos do Brasil e do nosso estado. Tempo Bom vai direto à matéria sobre produção de alimentos saudáveis. Vamos conferir. O mundo mudou. Os hábitos de consumo mudaram e é natural que a produção de alimentos também tenha mudado. Muitos dos produtos alimentícios que consumimos são produzidos em grandes escalas e o uso de defensivos agrícolas nas plantas são frequentes. Que risco corremos em consumir alimentos produzidos com o uso de agrotóxico indevidamente utilizado? Vários riscos podem ocorrer, né? E vamos então, de uma maneira mais didática, mostrar o seguinte. Primeiro, uma planta que não está saudável, ela vai produzir frutos, né? ou a parte vegetativa, folhas, de qualidade inferior. Muitas vezes os constituintes alimentares, né? Por exemplo, elementos minerais como potássio, cálcio, zinco, etc., e vitaminas são diminuídas. Então você vai ter aí um alimento que não tem as propriedades adequadas. O segundo ponto é que, para controlar essas pragas e doenças que vão afetar a planta, muitas vezes se vai usar então agrotóxicos, né? E esses agrotóxicos estão de várias naturezas. Uns podem ser protetores, outros podem ser sistêmicos. Os protetores são aqueles que ficam externamente na planta, no fruto ou na folha. E os sistêmicos são aqueles que entram na circulação da planta. E dependendo da utilização desse agrotóxico, por exemplo, você vai ter resíduos. E esses resíduos, a maioria das vezes, quando são sistêmicos, não são eliminados, nem lavando as plantas, nem passando hipoclorito ou vinagre, porque eles estão internamente. E nesse caso, se tiver resíduos, ou seja, um agrotóxico usado de forma indevida e sem o receituário agronômico, sem a devida orientação técnica, pode deixar resíduos. Nesse caso, a pessoa vai ter intoxicações, ou seja, você pode ter uma intoxicação aguda, que é aqueles sintomas imediatos, que vão apresentar os sintomas de imediato, ou pode ter uma intoxicação crônica, que é a longo prazo. E isso vai refletir em efeitos neurológicos, digestivos, então vai ter uma série de transtornos que vão ocorrer nas pessoas. Por isso essa relação que nesse simpósio, nesse congresso internacional, você começou a levar para esse apelo de ter plantas saudáveis, plantas produzidas numa condição sustentável, que vão dar alimentos bons, alimentos de qualidade para as pessoas que vão ter então uma saúde mais adequada, uma saúde melhor. Se o agrotóxico foi utilizado na lavoura, for um agrotóxico sistêmico, ou seja, ele é absorvido pela planta e está dentro da circulação da planta, está dentro do fruto ou dentro das folhas, não adianta fazer uma descontaminação externa. Essa lavagem vai eliminar, por exemplo, produtos que são protetores, que ficam externamente, que não são absorvidos pela planta, poderiam ser eliminados, mas os que são sistêmicos não, eles vão continuar internamente dentro da célula da planta. Então o grande problema do uso da agrotóxico é o uso indiscriminado ou o uso sem uma adequação técnica, né, sem o uso adequado desse produto. E aí sim você vai ter resíduos. Não respeitar o período de carência, uma série de cuidados que são recomendados no receituário agronômico, né, pelo técnico,
e que, se não respeitados, vão levar a ter resíduos. E esses resíduos, então, sim, sendo um produto sistêmico, ele vai estar dentro da célula da planta e vão ser ingeridos e vão levar a contaminações. Depende da praga, depende da doença que está sendo controlada. Então, cada caso é um caso, e por isso é que é importante que se tenha o acompanhamento técnico de um agrônomo, né? É que ele vai prescrever e vai fazer o receituário agronômico mais adequado para aquele problema que está ocorrendo na cultura, na planta. Tanto sendo uma praga causada por fungo, bactéria, né? Ou, por exemplo, uma praga, um inseto. Então, dependendo dos insetos, por exemplo, você pode ter lagartas, você pode usar um controle biológico como Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria usada no controle biológico, que não vai ter efeito nenhum sobre a saúde humana. Então, é benéfico, né, que é usado inclusive em agricultura orgânica. Ou pode usar uma calda muito menos tóxica. Então essa recomendação técnica é extremamente importante na hora da escolha do produto, daquele produto que vai ser utilizado. Uma melhor qualidade de vida depende do consumo de alimentos saudáveis, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a procedência dos alimentos. Tempo Bom volta já já com a continuação dessa matéria. Não saiam daí, é um instante só que a gente já está de volta. Tempo Bom já está de volta com esse tema pra lá de interessante e importante. Quanto mais pesquisas são realizadas, melhores são os alimentos produzidos e consumidos por nós. Vamos continuar com a matéria. Você já deve ter ouvido falar que somos aquilo que comemos, e é exatamente isso que veremos. Vamos entender que o alimento é o combustível do nosso corpo. Planta saudável é sinônimo de alimento de qualidade, e o inverso também é verdadeiro. Quando a gente fala em planta sadia, na realidade nós temos um conjunto de estratégias que podem ser utilizadas no sentido de melhorar a qualidade do alimento, a qualidade do produto que vai ser obtido daquelas plantas, né? Isso inclui diferentes medidas, diferentes estratégias de controle. Começa principalmente pelas estratégias legislativas, né? Que é a qualidade de mudas, a qualidade da semente, que tem que ser de boa qualidade para já iniciar uma lavoura, uma plantação sadia, né? E o outro depois são as estratégias de manejo, de adubação, de tratos culturais, de podas, etc. Controle biológico. E uma das estratégias é o controle químico, que é o uso de agrotóxicos ou caldas, né? Destacamos que o grande ponto, quer dizer, para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, mas também a agricultura em grande escala, é ter variedades resistentes. Variedades são resistentes a pragas e doenças. Sendo essa variedade resistente a pragas e doenças, nós não vamos precisar usar agrotóxicos, não precisa usar produtos químicos. Então, o risco de contaminação com resíduos químicos é muito mais baixo. Os agrotóxicos hoje no Espírito Santo, eles estão usados. O Espírito Santo usa agrotóxicos na uma grande parte de culturas, né? Mas não é o maior consumidor. Apesar de se falar que o Espírito Santo é um dos grandes consumidores de agrotóxicos, quando a gente pega as estatísticas da Anvisa, as estatísticas dos sindicatos de revendas de agrotóxicos, a gente vê que realmente ele não é o maior consumidor. E existe um cuidado bastante grande no Espírito Santo em termos de receituário agronômico, né, de acompanhamento das aplicações de agrotóxicos, bastante grande quando comparado, por exemplo, a outros estados do país, ou até inclusive outros países, que são proporcionalmente maiores consumidores de agrotóxicos. Plantas tratadas com agrotóxico, indistintivamente, são extremamente prejudiciais à saúde.
A legislação brasileira de agrotóxicos é uma legislação muito eficiente, muito boa. No entanto, ela precisa ser atualizada, ela é da década de 80. Então, nós precisamos ter atualizações. Essas atualizações estão sendo feitas. Houve uma primeira proposta em 2002 e agora o PL dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, está sendo muito questionado. Observando essa legislação, nós vemos que tem alguns pontos favoráveis de atualização da legislação, mas também tem alguns pontos que são negativos, são preocupantes, não quer dizer negativos, mas preocupantes, e isso está sendo ajustado. Tivemos recentemente, no mês passado, algumas reuniões discutindo e fazendo algumas propostas de ajustes, né, dos decretos e sugestões para que essa nova lei seja mais eficiente, mais adequada à realidade de uma agricultura mais sustentável e sem resíduos de agrotóxicos. A relação entre a saúde das plantas e a saúde das pessoas foi o tema do Congresso Internacional de Fitopatologia realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nessa viagem aos Estados Unidos, nós participamos do International Congress of Plant Pathology, né, que é um congresso internacional que reúne pesquisadores da área de fitopatologia do mundo inteiro, né, e nós apresentamos os trabalhos que nós temos com a fusariose do abacaxizeiro, com estratégias de manejo dessa doença, no sentido de obter produtos, frutos de melhor qualidade. Esse foi o grande ponto da discussão nesse encontro nos Estados Unidos. Um painel bastante discutido, né, da relação entre ter uma planta sadia e ter também uma pessoa sadia. Na realidade, tem uma certa relação, porque você tendo uma planta sadia, essa planta vai produzir alimentos de melhor qualidade e nós vamos ter também produtos, portanto, saudáveis, né? E a pessoa, quer dizer, a alimentação, isso foi um ponto discutido, os remédios tratam pontualmente a pessoa, o médico trata a pessoa naquele momento, mas os alimentos vão tratar a pessoa durante a vida dela toda. Então, uma pessoa sem alimentos adequados, ela não tem condição de ter uma saúde saudável. Então, se nós tivermos plantas sadias, plantas saudáveis, nós vamos ter também alimentos saudáveis. Então, isso é extremamente importante. Uma planta doente, ela vai precisar usar agrotóxicos, vai ter alimentos de má qualidade, vai ter problemas de micotoxinas. E aí você passa a ter, então, resíduos nos produtos, etc. Então, é muito importante esse novo foco de ter uma planta de boa qualidade, uma planta sadia e relacionar com a saúde das pessoas, é extremamente importante. Aí vem a agricultura orgânica, vem todas essas estratégias de alimentos com qualidade. O grande problema dos resíduos é a ausência de fiscalização. Quer dizer, a fiscalização é extremamente importante, esse é um dos pontos que o PL dos agrotóxicos, né, coloca, quer dizer, como algumas alternativas, como fazer essa fiscalização. Esse é um dos grandes desafios, né. Hoje, no Espírito Santo, a fiscalização é até eficiente através do IDAF, né, em que faz, inclusive, monitoramento das lavouras e análise de resíduos aleatoriamente de lavouras, e é uma fiscalização constante, né. No entanto, há necessidade de mais fiscais nesse sentido, né, para que haja uma maior cobertura da fiscalização. Deu para ver que cada vez mais é importante conhecer a origem dos alimentos que consumimos. Um dos grandes focos das atividades do INCAPé é exatamente levar tanto o desenvolvimento de pesquisas na área de pesquisa de variedades resistentes, estratégias de manejo, agricultura sustentável, alguns projetos como, por exemplo, café sustentável, a produção orgânica de alimentos, agricultura orgânica, agroecologia, plantio direto, estão nessa linha de trabalho, né? Mas também essas informações, esses conhecimentos científicos estão sendo levados para a extensão, que por sua vez leva para o agricultor diretamente. Então essa é uma grande vantagem, que o nosso extensionista, o INCAPé, está presente em todos os municípios do Estado do Espírito Santo e leva essas informações de orientação e de extensão rural para os produtores do Estado do Espírito Santo, levando a mensagem de uma agricultura sustentável. E essa mensagem é a mensagem de ter uma planta saudável, uma plantação saudável e, consequentemente, uma produção de alimentos saudáveis e de qualidade. Talvez esse seja um dos motivos
para o aumento da procura e da produção de alimentos orgânicos produzidos por pequenas propriedades e produtores de base familiar. Produzir alimentos resistentes a pragas e doenças sem a utilização de agrotóxico é o principal objetivo da agricultura orgânica. Avanços como o controle biológico e o manejo sustentável já possibilitam um ganho qualitativo na saúde das plantas sem a necessidade do uso de agentes químicos. Várias linhas são trabalhadas, como eu falei anteriormente, a agricultura orgânica é uma das linhas, as estratégias de manejo, as estratégias fitotécnicas que são usadas na produção da maior parte das culturas estão nessa linha de uma agricultura sustentável, e especificamente dentro das áreas de fitopatologia e dentro da área de entomologia, né, as estratégias de manejo e controle biológico e controle mecânico, né, de pragas e doenças, né? Então, essas estratégias alternativas, esses métodos alternativos são extremamente desafiadores para ter uma agricultura sustentável no estado do Espírito Santo, e o INCAPé tem vários projetos nessa linha de pesquisa. Nós temos muitas culturas aqui com agricultura sustentável, então é perfeitamente viável e é o caminho. Na realidade, é o conceito da agronomia. Quando você fala em agronomia, fala-se exatamente desses conceitos de sustentabilidade, de produção integrada, né, que é integrar, né, as estratégias de controle, minimizando os impactos ambientais e para a saúde humana. Lembrando de novo a vocês que para acompanhar nosso programa quando e onde estiver, é só acessar o conteúdo no site tempobomtv.com.br, no site tribunaonline.com.br e também nas redes sociais. Não saiam daí, é um minuto só, que a gente já está voltando com mais Tempo Bom para vocês. Já estamos de volta e é hora de conferir os destaques do Tempo Bom Notícias. Vamos às notícias, informações culturais, eventos e cursos do calendário nacional e estadual da semana. Na última quinta-feira, dia 18, a Secretaria da Agricultura inaugurou mais uma feira orgânica no município de Serra. A mais nova feira acontece no Shopping Laranjeiras. Além de Laranjeiras, é possível encontrar os produtos orgânicos em Valparaíso, Serra Sede e no bairro de Fátima. Vamos aos cursos e eventos da semana. Trazer novidades do setor, destacar cases de sucesso, reproduzir conhecimento e promover network entre as mulheres de todo o país são algumas das principais características do 3º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. O evento acontece dias 23 e 24 de outubro em São Paulo. Informações pelo telefone 11 5643 3056. Promover a manutenção de recursos naturais, restauração de ecossistemas e manejo sustentáveis na América Latina e Caribe. Esse é o objetivo da Conferência de Serviços Ecossistêmicos na América Latina e Caribe. O evento acontece dia 22 até o dia 26 em Campinas, São Paulo. Informações pelo telefone 21 2179 4507. De 23 a 25 de outubro acontece na cidade de Franca, no interior de São Paulo, a segunda edição da Feira Automogiana de Café de Qualidade. O evento procura promover a integração da cadeia produtiva do produtor ao consumidor. Informações pelo telefone 9965 1991. E vamos agora aos cursos e eventos do nosso estado. Curso de Inseminação Artificial de Bovinos acontece de 22 a 26 de outubro, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, na Fazenda Experimental do Incapé, Bananal do Norte, em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim. Informações pelos telefones 28 3539 7198 e 28 3539 7035. Curso de Agroecologia e Homeopatia acontece no dia 23 de outubro, das 9 da manhã até as 4 da tarde, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no centro de Barra de São Francisco. Informações pelo telefone 27 3756 0200. Até a próxima semana. Vamos acompanhar agora a próxima matéria.
Na matéria de hoje, Tempo Bom visitou o Centro de Pesquisa e Produção de Agricultura Sustentável, no Epcot Center, um dos parques da Disney localizado na cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. E nós vamos mostrar para vocês como funciona esse laboratório de plantas. Na entrada do prédio, o paisagismo já chama a atenção pela beleza das plantas e do imenso mosaico multicolorido. Entrando no hall do prédio, já é possível ver a entrada do passeio chamado Living with the Land, ou Vivendo com a Terra, numa tradução bem literal. O passeio começa com os visitantes embarcando num pequeno tipo de barco, de onde é possível observar um imenso painel com exemplo de produção de alimentos. Logo no início, somos envolvidos por um habitat noturno, chuvoso e em plena floresta amazônica, para em seguida chegar numa antiga fazenda de produção de alimentos também tipicamente americana, ainda com o galo cantando. É uma mini aula de história, onde é possível fazer um passeio pelos primeiros modelos de produção de alimentos na América. Já é possível ver os primeiros modelos de produção de alimentos orgânicos. Começamos com várias espécies de frutas, algumas bem conhecidas por nós, como o abacaxi, a jaca, o mamão-papaya, por exemplo. Passamos por um espaço dedicado a algumas plantas aquáticas, para em seguida encontrar alguns exemplares de cacau e coroando essa parte do passeio. E reinando absoluta a nossa bananeira. Mais tropical que isso, só no Brasil. O barco agora percorre uma espécie de túnel onde é possível o visitante observar vários tipos de peixes. Chegamos às plantas suspensas. O tamanho do melão branco é de impressionar, comparado com os nossos melões tradicionais. Passamos agora pelas plantações hipônicas, chamadas de NFT, tecnologia de filtrar nutrientes. Outras espécies que Tempo Bom pôde observar em pleno processo de pesquisa foram os girassóis, o algodão, as cerejas, a romã, o manjericão, o trigo, o tomate e a abóbora, só para citar alguns exemplos. Podemos ver agora um modelo de produção de ervas e temperos em bandejas sobrepostas na vertical. Outra curiosidade é a produção de algumas hortaliças no sistema de hidropônia, que ficam girando para melhor aproveitar a luz do sol. O centro de pesquisa dispõe ainda de um espaço dedicado à produção de flores pelo processo orgânico e sustentável. Muito bonito e perfumado. Toda essa pesquisa de produção de alimentos sustentável é desenvolvida num moderno laboratório que funciona em tempo integral. O Centro de Pesquisa e Produção de Agricultura Sustentável reúne pesquisas nas áreas de biotecnologia, de produção de culturas de bactéria, de controle integrado de pragas e awicultura. Tempo Bom pode observar uma pesquisadora em pleno exercício de campo. Terminando o trajeto, o visitante passa por um túnel com foto de agricultores de diversas partes do mundo. Ao final, após o passeio, o visitante ainda pode comprar algumas lembranças do lugar. Os itens mais procurados são os mini jardins e as pequenas plantas. Vale a pena visitar esse modelo de produção de alimentos sustentável quando for ao Parque Epcot Center da Disney. E não se esqueça, socialize também com os amigos das redes sociais. Todo o nosso conteúdo está disponível para você ver ou rever quando e onde quiser. No site tempobomtv.com.br, no site tribunaonline.com.br e nas redes sociais. É uma pena que acabou, mas o Tempo Bom de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se que na semana que vem tem muito mais Tempo Bom para vocês. Todos os sábados às 8 horas e também às terças-feiras às 11 da manhã, aqui na TV Tribuna SBT. Mais uma vez, é sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.